Com Maria, a mãe de Jesus, queremos nos aprofundar no conhecimento de Cristo e também no lugar que Maria tem no mistério de Cristo e da Igreja. Estamos nos debruçando sobre o Evangelho. O que o Evangelho, ou os 4 evangelistas, nos falam de Maria? E vamos começar com o primeiro. Já vimos o que Paulo, que cronologicamente é um dos textos é o texto mais antigo referente a Maria. Vamos agora ver sobre Marcos, o Evangelho que deve ter sido escrito em torno do ano 64. Há 2 passagens do evangelista Marcos que nós vamos examinar. A primeira é de Marcos 3, 31 a 35. Essa passagem, nela, nós lemos o seguinte: chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesse primeiro texto, que também aparece nos 2 outros evangelistas sinóticos, Mateus e Lucas, parece assim que Jesus toma distância da sua família. Quem é meus irmãos? E conforme ainda a entonação que se der essa pergunta, parece que está bem longe de Maria e Jesus. O mestre esclarece quem são os seus verdadeiros discípulos. Mas se prestarmos atenção, vamos perceber que há, na observação de Jesus, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Há um elogio implícito a Maria. Porque quer dizer que aquela que procurou fazer o quê? A vontade de Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela mereceu o título de mãe, não só e não tanto por ser a mãe carnal de Jesus, mas porque procurou fazer a vontade de Deus. Então, repito, um título que parece assim querer até diminuir o lugar de Maria, até enaltece. A grandeza de Maria não está apenas no fato da sua maternidade carnal, por ter dado origem a Jesus, mas por ter se colocado assim para fazer a vontade de Deus. O segundo texto que nós temos de Marcos é em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Marcos 6, 1 a 3. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Nesse outro texto, os contemporâneos de Jesus não conseguem acreditar nele, em Jesus, porque quem é? O carpinteiro, o filho de Maria. Como quem diz, nós conhecemos. Um podia dizer: eu fui companheiro dele na infância.
Outro podia dizer, eu mandei fazer uma mesa, um banco lá na carpintaria, ele que fez, dizer agora que é o Filho de Deus. O conhecimento de Jesus segundo a carne ofuscava, impedia penetrarem no mistério de Cristo. Ficaram fora. É interessante notar que durante muito tempo, esses dois textos do evangelista Marcos, Marcos 3, 31 a 35 e Marcos 6, 1 a 13, eram vistos assim de forma negativa e nem se colocava no estudo da Mariologia, porque parecia não ficar bem Jesus tomando distância da sua mãe e até quase que veladamente a criticando. No entanto, é muito importante ver que o evangelista apresenta Maria como uma mãe que é mãe, preocupada com o seu filho, com o comportamento dele, vai atrás dele, sabe que falam mal dele, que o chamam de louco, que é perseguido, e que qual mãe que não se preocuparia com isto? Tá certo, é uma preocupação muito humana de Maria, mas o Evangelho deixou claro que Cristo cresceu em sabedoria e santidade diante de Deus e dos homens. E com muito mais razão, Maria cresceu na fé. Ela não teve logo uma ciência infusa e completa. Aí que está a grandeza dela, que ela deu o seu sim a Deus na fé, sem saber com clareza como muita coisa aconteceria. Acreditou em Deus, porque o anjo, lá na Anunciação, fez o anúncio, e aquela passagem do evangelista Lucas termina, e o anjo afastou-se dela. Como quem diz, ela deixa de ter revelações sobrenaturais e passa a viver na fé. Então Maria, apresentada por Marcos, pelo evangelista, é alguém que cresceu na fé. E Jesus quis destacar que alguém é grande em seu reino, não pelas graças que recebe gratuitamente, mas pela fidelidade à vontade de Deus. Então o parentesco cai em segundo plano. O importante, sim, é alguém fazer a vontade de Deus. Esses textos de Marcos, como você vê, são muito importantes para a Mariologia, porque destacam a fé de Maria, o seu crescimento, seu aprofundamento na missão recebida de Deus. Os evangelhos falaram mais de uma oportunidade, especialmente o texto de Marcos, sobre os irmãos e irmãs de Jesus. Isso será um tema para o nosso próximo encontro. Salve Maria.